de Ciências e Biologia. E você já parou para se perguntar que para todos os seres vivos realizarem suas atividades, inclusive você que vai assistir essa aula comigo hoje, precisa de energia. E da onde vem essa energia? Qual que é a fonte de energia primária no nosso planeta Terra? Já parou para se perguntar sobre isso? Então fica comigo que a gente vai responder, porque o tema da aula de hoje é cadeia e teia alimentar. Olha só, o Sol é a fonte de energia primária no planeta Terra, mas isso tem que fazer sentido para você. Bora entender? Olha só, aqui é uma cadeia alimentar simples, né? Então a seta está indicando a direção do alimento. Não esqueça disso. A planta está servindo de alimento para o inseto, que está servindo de alimento para o sapo e que está servindo de alimento para o gavião. Aqui, o meu primeiro nível trófico, mas professor, o que é esse negócio de nível trófico? Trófico lembra alimento, então nível trófico é a posição que o ser ocupa na cadeia alimentar. Então olha só, a planta, ela está ocupando o que, gente? Ela é o produtor, tá? É o primeiro nível trófico, ela é um produtor. Toda cadeia alimentar, para ela ser completa, eu preciso de ter esse produtor. E o que vai ser produtor? É só a planta? Não! A planta você já sabe que ela faz fotossíntese, inclusive a gente já tem uma aula no canal sobre fotossíntese. Ela faz fotossíntese e com isso ela consegue produzir o que mesmo? Conversa comigo durante a aula. Isso aí! Ela consegue produzir a energia química com a sua molécula de glicose. Então ela consegue produzir o seu próprio alimento. Essa planta eu classifico ela como produtor. Ela produz o que é? Seu próprio alimento. E por isso eu vou classificar ela como ser o quê? Autotrófico. Trófico sempre vai lembrar alimento. Auto, ela é autossuficiente, ela consegue produzir o seu próprio alimento, beleza? Mas é somente a planta que consegue? Não! Eu tenho além da planta algas que conseguem produzir seu próprio alimento, inclusive são as principais produtoras do gás oxigênio, né? Porque durante a fotossíntese a gente tem a liberação desse gás. E eu tenho também algumas bactérias, são as bactérias fotossintetizantes. Agora você pode ficar no sol lá, ficar sextuicado, que você não consegue produzir o seu próprio alimento, produzir essa energia química, ou seja, utilizar da energia solar, da energia luminosa para produzir o seu próprio alimento, que é essa molécula de glicose que eu classifico como energia química. Beleza, olha só, por que o sol é a fonte de energia primária? Porque essa glicose, essa energia química, ela vai passar por toda a cadeia alimentar, ela vai servir de alimento, ela vai alimentar vários outros seres. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Você hoje já se alimentou, provavelmente ou vai se alimentar, seja no café da manhã ou no almoço, no lanche, você sempre vai observar que você, em algum alimento ali, ou na maioria deles, você vai precisar de uma planta ou de um alimento que comeu a planta, né? Então nós somos muito dependentes dos produtores para poder ganhar essa energia química. Então, beleza, gente, olha, já aprendemos produtor, autotrófico, produz seu próprio alimento. Esse inseto, o primeiro ser vivo a se alimentar de um produtor, ele sempre vai ser classificado como o quê? Consumidor primário. Então, o nosso segundo nível trófico, porque é o segundo ser aqui, eu vou classificar como consumidor primário, é o primeiro consumidor, tudo bem? E o inseto está servindo de alimento para o sapo. Esse sapo eu vou classificar ele como consumidor secundário, muito bem. E o sapo, ele tá lá de bobeira, acho que ninguém vai pegar ele, né? Já pegou um inseto, mas ele vai servir de alimento para quem? Vem o gavião, pá, né? Se alimenta dele. Esse gavião, ele vai ser aqui nosso consumidor terciário. Dependendo da cadeia alimentar que surgir, né? Ou que você desejar fazer, eu posso ter outro consumidor, posso chegar quaternário. Não com o gavião, porque o gavião, assim como o leão, ele tá no topo da cadeia alimentar. Ou seja, ele não tem um predador específico para ele, não é mesmo? Então, pessoal, muito bem. Nós já temos uma cadeia alimentar, onde produtor, coloquei 3 consumidores, né? Então, esses consumidores, eles não produzem seu próprio alimento, eles não são autotróficos, não é mesmo? Então, eu vou classificar como o quê? Os consumidores, eles vão ser heterotróficos. Eles precisam de um outro ser para ganhar energia química, não é isso que aconteceu? E lembrando aquela pergunta inicial da aula,
A fonte de energia primária para que essa energia química fosse produzida é o quê? É o Sol. Beleza. Heterotrófico. O nome é meio esquisito, mas esse nome dentro da ecologia vai aparecer várias vezes para você. Os consumidores eu classifico como heterotrófico. Tranquilo, pessoal? Agora, aqui numa cadeia alimentar, além de nós termos os produtores e os consumidores, eu também vou ter o que? Os decompositores, que é representado principalmente por quem? Por bactérias e fungos, né? Então, a matéria morta, se esse ser aqui não for predado, enfim, ele vai morrer de alguma forma. Então, a matéria morta vai ser o quê? Aproveitada, vai ser decomposta por decompositores. Então, fungos, por exemplo, lançam suas enzimas, né? Se alimentam dessa matéria morta e o restante vai ser devolvido para o solo, né? Que depois vai ser aproveitado pela planta também. Mas lembrando, a planta vai ter que iniciar, vai ter que produzir a sua própria energia. Tranquilo? Por meio da fotossíntese. Algo interessante também, que eu coloquei no cantinho para não esquecermos de falar, é sobre o nível de energia. À medida que vai passando o nível trófico, vai diminuindo o nível de energia. Como assim, professora? Olha, observe comigo. A planta fez fotossíntese e parte dessa energia que ela ganhou, ela usou para ela sobreviver. Ela precisa, é um ser vivo. Então, o inseto, quando se alimenta da planta, ele não vai ganhar toda a energia que a planta ganhou fazendo fotossíntese, tá? Porque parte foi utilizada pela planta. Assim vai acontecer em todos os outros níveis da cadeia. O sapo, quando se alimenta do inseto, ele não consegue ganhar toda a energia que o inseto ganhou com a planta. Então, por quê? O inseto também utilizou, gastou com ele. Então, a gente diz que quanto maior o nível trófico, menor o nível de energia ganho, ok? Algo muito legal de falar, que faz também nós refletirmos sobre educação ambiental, é sobre a poluição. A poluição nessa cadeia. Um exemplo muito comum aí, que faz parte do nosso dia a dia, infelizmente, é o uso de agrotóxico, né? Então, quando nós nos alimentamos, parte desse alimento, uma grande parte, infelizmente é contaminada com agrotóxico e passa por toda a cadeia. Nós fazemos parte de uma cadeia alimentar e também o inseto, quando vai lá e se alimenta da planta, vai fazer sua polinização. Então, infelizmente, essa cadeia passa, essa poluição passa pela cadeia alimentar. Um outro exemplo de poluição também, na extração do ouro, foi utilizado muito o elemento mercúrio. O elemento mercúrio, ele não é aproveitado pelos organismos vivos. Então, pensa comigo, um rio que foi despejado lá, mercúrio, e a alga está lá, obviamente. Então, essa alga, ela foi contaminada com mercúrio. Ela não consegue utilizar o elemento mercúrio para sobreviver, enfim, aí como ela não aproveita esse mercúrio, não é elemento químico que compõe lá o organismo dela, o peixe pequeno que vai se alimentar dela vai se contaminar e ele vai passar por toda a cadeia. Um peixe menor, por uma ave que venha comer, ou por um próprio ser humano também que venha comer esse peixe. Então, esse elemento mercúrio, eu chamo ele de cumulativo. Ele se acumula na cadeia alimentar, porque ele não é aproveitado, né? Diferente da glicose, por exemplo, que é a energia química, que é aproveitado por todos os seres. Tranquilo, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, não esquece de curtir aqui, tá? De compartilhar com os colegas. E se você tem alguma dúvida, deixe os seus comentários aqui se você gostou, ou de pergunta também, fica à vontade pra gente conversar e interagir, tá? Pode me seguir também no Instagram, professora Shirley Neres. Um grande beijo a vocês, fiquem com Deus. Até a próxima aula.